Olá, meus amigos e minhas amigas deste canal Brasileiro Morando Fora. E sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio, né? E no episódio de hoje, antes de começar, eu gostaria de apresentar rapidamente sobre o projeto O Brasileiro Morando Fora. Afinal, todo dia a gente alcança novas pessoas aqui, doutor Bruno. Então, Brasileiro Morando Fora, ele nasceu primeiro para orientar quem saiu do Brasil, mas ainda mantém parte da vida, família, negócios, renda e patrimônio no Brasil. E muda a forma completamente como ele trabalha, né? Recebe, investe, compra imóveis, organiza a família e constrói patrimônio. Só que muitas vezes essa vida ela vem sendo organizada em partes. E é justamente por isso que geram muita dúvida, porque o patrimônio fica às vezes em um país, certo? A renda fica em outro país, a aposentadoria em outro sistema e os investimentos em outro lugar. Então, desculpa o termo, mas vira o samba do crioulo doido, né? E muita gente não entende como resolver. Por isso, com base em toda essa problemática e que acaba virando uma coisa bem complexa, a gente começou a conectar com muitos brasileiros em todos os lugares do mundo. Hoje nós atendemos em mais de 30 países. E qual é o objetivo do projeto? É justamente conectar todas as áreas do direito, e não só do direito, mas dos negócios, né, negócios internacionais, para transformar assuntos, na verdade, complexos em uma conversa simples e prática e principalmente estratégica. Então, é importante dizer, né, que quem mora fora não precisa apenas de informação. Quem mora fora precisa entender como todas as peças elas se encaixam. E é exatamente por isso que estamos aqui e que vamos a cada episódio trazer assuntos interessantíssimos para você que está aí morando fora, mas tem algum pezinho ou no Brasil ou em qualquer outro país, ok? Antes de começar e explicar qual é o tema de hoje, eu gostaria de apresentar o nosso convidado, né? Estou com o Dr. Bruno Nepomuceno, ele que é advogado tributarista, e eu vou até ler aqui o currículo, que é grande, extenso. Ele que atua com direito tributário e direito tributário internacional, é mestre em direito e desenvolvimento pela FGV, direito de São Paulo, né? Com período de estudos na Fordham, como é que pronuncia isso? Fordham University School, em Nova York. Também é pós-graduado em Direito Tributário pela FGV e graduado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, com extensão acadêmica na Universidade de Roma, somente. Ao longo de sua trajetória, ele atuou em escritórios de destaque e na área de tributação internacional na PwC, além de possuir experiência como professor e pesquisador. Seja muito bem-vindo, doutor Bruno Nepomuceno. Muito obrigado. Enfim, antes de começar e explicar sobre o tema de hoje, eu queria que você contasse sua experiência sobre essa parte de tributação internacional. Dentro desse contexto, como é que te atraiu a ajudar brasileiros também que moram fora? Foi uma trajetória interessante porque na graduação já havia uma afinidade com tributário, já havia estágio com tributário e negócios na família sempre que atraíram para os números e para os, entre aspas, problemas, que acaba assolando todo mundo que tem empresa, né? Como viver no Brasil. E sim, o primeiro contato com o tributário internacional aconteceu na Itália, exatamente nesse período de extensão da graduação. Retornei na pós-graduação em São Paulo, eu já tinha alguns clientes de perfil internacional, multinacionais, e na graduação surgiram as disciplinas de internacional, em primeiro lugar. Depois mudei para Nova York, estudando globalização, tributação de negócios internacionais, aí entrei numa parte bem mais específica e quando voltei comecei na PwC, ou para quem conhece, PricewaterhouseCoopers, hoje é mais conhecida pela sigla,
especificamente no departamento de International Tax, que é tributação internacional. E segui para as outras experiências, também carregando sempre o departamento de tributação de negócios internacionais. Então, famílias, negócios, a gente acabou ultrapassando as fronteiras e lidando com brasileiros investindo no exterior, brasileiros morando no exterior, estrangeiros investindo no Brasil e todo esse trâmite, fluxo de investimentos e moradias entre países. E aproveitando essa belíssima apresentação, eu também vou querer me apresentar agora, porque afinal a gente está começando, vamos dizer assim, um primeiro episódio de uma série de episódios que vem por aí, que eu não posso falar agora sobre isso, mas me apresentando, eu sou Giovana Gonçalves, eu trabalho e idealizo esse projeto do Brasileiro Morando Fora pelo seguinte, parte primeiro da minha família, né? Na verdade, começou comigo. Eu saí do país em 2011, resolvi fazer um mestrado e escolhi Direito Internacional, porque eu sempre fui atraída por entender mesmo, questionar, né? Não entender, é questionar sobre todas essas relações entre os países, como é que eles interferem na vida do outro, né? E a gente começa a ver aqueles casos, as land cases que a gente chama, enfim, de jurisprudência internacional, e aquilo me deixou muito intrigada e me fez buscar um mestrado de Direito Internacional. Eu consegui fazer o mestrado, hoje eu sou mestre em Direito Internacional Amplo, mas especificamente a gente trabalhei muito Direito Internacional Privado, né? Existia uma diferença entre o Direito Internacional Público e o Direito Internacional Privado. Eu acabei seguindo mais a linha de estudo ali do Direito Internacional Privado, dessas relações entre pessoas, países, enfim, que interfere muito na vida delas no âmbito, vamos dizer, do direito civil, do direito privado, para o lado do direito civil. O que acontece? Eu fiz mestrado em Lisboa, fui embora e depois retornei ao Brasil com aquela vontade de continuar ajudando as pessoas que estavam fora, diante de toda a burocracia envolvendo tratados internacionais. Ou seja, porque aqui está, doutor Bruno, nosso propósito é tirar o juridiquês, a academia de lado. Não, nós queremos falar com pessoas que querem entender sobre essas relações de forma mais fácil. A gente não está falando aqui com juristas, tá? Quer dizer, se você é jurista e está assistindo, seja muito bem-vindo também. Mas nosso diálogo aqui é para tentar facilitar o entendimento das pessoas que precisam do direito internacional e não encontram efetividade, tá? Mas vai muito além do direito, porque quando a gente começa a falar de direito internacional, a gente acha que está falando só de processo judicial, e não tem nada a ver com processo judicial, mas tem a ver com que como a tua vida, ela acaba mudando por traços de direito dos outros países, vamos dizer isso, por legislações que a gente chama até de alienígena no direito internacional, mas nada mais é do que, como um exemplo prático, o Canadá tem a ver com o direito do trabalho de determinado outro país, vamos dizer isso. Então, como é que um país consegue mudar uma cultura, né? Isso tem acontecido hoje com muita frequência com os brasileiros, principalmente numa nova roupagem que a Receita Federal especificamente tem dado, né, na cobrança ali dos brasileiros que moram fora no combate à evasão fiscal. Isso a gente tem acompanhado o fenômeno, porque, na verdade, sempre existiu essa questão, só que ninguém falava. E agora todo mundo fala e ninguém entende nada. E por isso que eu trouxe aqui, vocês viram o currículo do Dr. Bruno, né? Contextualizando um pouco mais, minha irmã, contadora, deu saída fiscal dela direitinho, do esposo, e foi embora para o Canadá. E eu fiquei em João Pessoa, Paraíba, né? Meu escritório cresceu aqui, começamos aqui, porém atendemos em mais de 30 países. Meu público é realmente o brasileiro que mora fora, tá? No meu escritório. E meu irmão é irlandês. Hoje já é cidadão irlandês, minha cunhada é italiana, e eu tenho um sobrinho lindo de 2 anos que nasceu um irlandezinho, né? Eu nem sei como é que pronuncia isso. Enfim, propósito inicial da minha família e depois estendendo aí para ajudar todas essas pessoas que têm implicações internacionais e que acabam voltando para o Brasil. Fechou? Vamos voltar para o tema de hoje.
Vamos depois lá. dessa iniciação. E eu vou até ler aqui, porque a gente preparou meio aqui. Vamos conversar sobre o que hoje, Bruno? E hoje eu atendi ontem, na verdade, uma cliente em que eu fiquei assim bastante entusiasmada, porque quanto mais problema, mais entusiasmado o advogado fica, né? Não pelo problema, mas como é que a gente consegue resolver. Então, meio que vamos montar um quebra-cabeça novo, é meio que isso. Exato. E essa cliente me despertou o desejo de falar sobre isso. Eu não posso falar o nome, obviamente, mas o tema de hoje seria: ela não possui 10 problemas diferentes. Possui uma única vida internacional que foi organizada em partes. Eu não sei se vocês conseguiram compreender, mas eu acredito que eu estou falando com você, aí você vai ter esse sentimento, tá? Eu até contextualizei aqui. Muitas vezes a vida vem sendo organizada em partes, ok? Você tem um contador que cuida de uma coisa, você começa a trabalhar em outro país, tem outro contador que cuida de outra coisa, você tem um banco que resolve uma coisa, você tem um advogado que resolve um imóvel em outro lugar, outro profissional que cuida da empresa, e ninguém, na verdade, olha para a sua vida inteira. Afinal, você não está dividido em partes, você é uma única pessoa que não deixou de ser brasileira. E existe também, eu não vou entrar nessa parte hoje, tá? Vou chamar um bom convidado para a gente discutir sobre a questão de ser expatriado. Você não perdeu a nacionalidade brasileira, ok? Você continua sendo brasileiro mesmo que você seja americano. Você continua sendo brasileiro se você virou italiano. Você continua sendo um brasileiro se você virou um inglês. Então, esse contexto de falar do brasileiro que mora fora, ele na verdade tem amplas nacionalidades, cidadanias, enfim, não quero contextualizar porque hoje o tema não é esse. Mas um parênteses pode existir. Você pode continuar ou não sendo residente fiscal. Isso é outra Já é outra coisa. residência. Entendeu? Então, isso aqui também é para alertar muito vocês de que o assunto é muito mais complexo do que muitas pessoas estão falando por aí, né? É você realmente trazer para o contexto que precisa ser estudado. Você é um brasileiro que tem negócios e situações em diversos países, então tudo isso tem uma implicação, vamos dizer assim. E aí veio essa cliente, né? Ela possui 10 problemas diferentes, a gente vai tocar nesses problemas por cima também, senão eu vou passar o dia todinho aqui conversando, não vai dar vencimento. Porém, ela tem uma única vida, ela mora fora do Brasil. Tá bem? Só que a vida dela foi organizada de forma isolada em cada parte. E aí, doutor Bruno, podemos conduzir essa história? Claro. Então é isso. Sempre um prazer. Vamos começar a tratar sobre a angústia dessa cliente, que a gente começa logo aqui assim, né? Qual é a angústia? Doutor Bruno, eu preciso falar primeiro da coragem dessa brasileira. Acredito que muitos aqui têm um histórico, não a mesma história, mas o mesmo percurso, vamos dizer assim, tá? Que são pessoas que simplesmente tiveram a coragem de emigrar, né? De sair deste país e ir morar em outro. Isso eu coloco meus irmãos, que foi exatamente isso que aconteceu. Eles primeiro tomam uma decisão, né? Tomaram a decisão e eles começaram a construir uma vida fora, eles resolveram realmente ficar e constituir uma família no país onde estiverem, enfim, nos Estados Unidos, na Itália, em Portugal, seja onde for, começam a constituir essa família, decidem não voltar para o Brasil, mas têm toda uma vida no Brasil que não foi desligada. Inclusive um pai, uma mãe viva, manda dinheiro, enfim. E eles começam também a construir patrimônio. Muitos jovens saem, ganham bem fora. E o que é que faz naturalmente? Vou comprar imóvel. Mas como eu não conheço esse país, eu conheço o Brasil, aquela minha cidade, se eu comprar aqui, o negócio vai valorizar, eu já conheço e começo a comprar imóvel no Brasil. Isso é uma das situações, né? E começa a fazer tudo isso sem documentar de forma correta, né? Mas vai jogando dinheiro, tira dinheiro de um estado, que eu chamo estado país, tá, gente? Para outro estado, estado brasileiro. E fica fazendo transferências e nisso acaba comprando um imóvel, aí aluga esse imóvel, enfim, começa-se a criar os negócios jurídicos
achando que estão fazendo certo e tudo bem, estão construindo um patrimônio, mas não imaginam o tamanho do risco que eles correm por falta de clareza e, na verdade, de uma organização. Existe até aquele livro, né, sobre o crescer organizado, né? Você começa a crescer desorganizado, tende a dar muito problema lá na frente. Sim. Enfim, hoje vou perguntar ao Dr. Bruno. Bruno, eu no primeiro bloco, conversando, né, como o Brasil enxergaria essa pessoa, essa pessoa, que eu não posso falar o nome, ela pode morar fora há anos, ela morava em torno de 7 anos fora, tá? É suficiente para definir se ela é tratada fiscalmente no Brasil? Se ela saiu e não deu a saída definitiva, há uma tendência das autoridades fiscais interpretarem que ela permanece fiscalmente no Brasil, ou seja, teria a obrigação de declarar e ser tributada aqui sobre todas as rendas. Aí entra o ponto. Hoje, como funciona? Todas as rendas do Brasil, do exterior, em qualquer lugar. Rendas auferidas no Brasil e no exterior devem ser tributadas e declaradas no Brasil. Tchan, 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 tchan. A primeira tensão foi criada. Tensão. Por outro lado, e normalmente essa obrigação surge após 12 meses, né? Em até 12 meses da saída você tem que declarar. A regra fala isso. Do outro lado, se você passou 183 dias no país, esse é um dos critérios para caracterizar a residência fiscal, o outro país também está te interpretando como residente fiscal, ou seja, sujeito à declaração e tributação naquele país. Vou pedir uma pausa, eu tenho que começar a fazer aqueles... Outra tensão. Vocês entenderam? Vocês entenderam o que ele quis dizer? Surge problema, tem 2 países com expectativas em relação a você. O problema é o rendimento mundial, global, seja lá como você queira entender. Tudo que você ganha aí fora, meu querido, o Brasil ele vai estar, olhando para isso. E não ache, isso é outro tema, a parte de cruzamentos de dados que você vai passar ileso, né? Porque a Receita hoje está com outro tipo e outro nível, né, de sofisticação na fiscalização, né? Boa. Tem tecnologia, tem IA, a Receita hoje tem como capturar. Tem tratados internacionais para troca automática de informação. Então, dá para chegar. Se você chegar na mira da fiscalização, ela consegue ter as informações antes de falar contigo. E agora eu vou chegar na questão dessa cliente, nesse ponto em específico, que eu tenho certeza que você vai ter essa dúvida aí. Essa cliente, ela fez a comunicação de saída em 2023, porém ela não fez a declaração de saída e ela está há 7 anos fora. Já eu vou contextualizar a situação. Mas quando você faz uma comunicação, não faz a declaração, existe ainda um jeito de resolver? Existe, ela está no meio do caminho para uma regularização, mas ela só fez chamar a atenção da Receita. Ela não concluiu a regularização dela. Tchan, 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 mais uma questão. E vou antecipar, ela não concluiu a regularização da forma mais apropriada. Olha só, é muita atenção. Eu então, só vou ficar fazendo aqui, vou precisar de um barulhinho aqui, viu, técnico? Bater aqui a batucada, cada problema que a gente está vendo, que está enfrentando. É realmente... O critério que ela usou para escolher 2023 talvez não seja um critério mais estratégico e apropriado para poder regularizar a situação dela. E ela só fez chamar a atenção da Receita. Então, nesse momento, ela está no pior contexto possível. Porque, na verdade, ela chamou a atenção, vamos dizer, ligou os holofotes da Receita para ela e a Receita está esperando. E aí? A comunicação não é um processo completo. Precisa da declaração. Ela continua como residente fiscal no Brasil. Pronto, isso é uma resposta da pergunta que eu ia fazer, mas quem sabe, né, que você tem algo a mais para dizer. Então, o que deve ser analisado antes de afirmar que a pessoa é residente ou não residente? Apenas o documento apresentado ou toda a cronologia da vida dela fora? Para identificar a residência lá ou aqui? O que deve ser analisado antes de afirmar se a pessoa é residente ou não residente para a Receita Federal, vamos dizer assim?
para a Receita Federal, ela continua sendo residente só porque não apresentou o documento. É suficiente. Isso é suficiente. Mas É. se ela mora fora há 7 anos, Não importa. pronto. Então, Tanto que cruza com vários casos que, morando fora, entregam todos os anos. E essa entrega é interpretada pela Receita como ou entrada no país ou a manutenção da residência. Nunca sair. Entendi. Porém, vamos lá. Se a data da mudança a questão aqui era justamente entender se a data da mudança é suficiente para definir sua situação fiscal no Brasil. Se ela se mudou, é porque ela comunicou que ela teria saído em 2023. Mas Que já não foi porque foram 7 anos atrás, né? Exatamente. Na verdade, ela fez a comunicação posterior, né? E que, na verdade, há algum ruído ainda de comunicação com essa cliente, que tem vários termos que são complexos e a pessoa não exatamente entende o que está, aqui está se referindo, porque a comunicação, ela é um procedimento burocrático no próprio sistema da Receita Federal, mas ela só permite que você faça em relação ao ano anterior. Então, até fevereiro, você só faz, no caso desse ano, relativo a 2025. Passou fevereiro, você só faz em relação a 2026. Então, você não consegue fazer uma comunicação de saída definitiva para 3 anos atrás. Naquele ano, provavelmente, ela fez a comunicação e segurou. Relacionada a 22. A 22 ou a 23, né? Porque a gente não sabe qual foi o mês que ela fez ainda. Acho que foi em outubro. Se foi Então, outubro, foi 23. só foi 23. Foi 23. Exatamente. Pois é, nisso aí houve uma compra de imóvel no Brasil com dinheiro já da França, vou dizer o país, eu posso dizer que, né, com dinheiro da França, um dinheiro que ela passou um ano a trabalhar, ela deu entrada no imóvel no Brasil, alugou esse imóvel e continuou pagando, conseguiu um financiamento e foi pagando. Porém, ela fez a comunicação de saída, doutor Bruno, você entendeu? Ou seja... Temos um limbo de interpretações aí que me leva a vários clientes nossos de, por exemplo, terem dado ou não terem dado e o código de remessa para o exterior não ser o que deveria ser. Por exemplo, ela não fez a saída fiscal. Será que o código que está sendo usado para o pagamento do aluguel está sendo o de que ela é residente no exterior? Olha que coisa. Ou não. Isso é muito comum com a aposentadoria, porque quem faz essa atualização são os órgãos, o INSS, as entidades de previdência complementar, e em vários casos a pessoa é residente no país e está recolhendo sob o código de não residente. E vem o imposto de renda com tributação exclusiva e definitiva, que é de não residente. Vamos piorar um pouquinho o cenário? Vamos piorar mais um pouquinho? Em outros, o contrário. Nesses casos, só piora. Mas, na verdade, são vias de regularização, né? Você vai acumulando coisas que tá sem conhecimento de que precisa ser regularizado e o problema vai aumentando. Virando uma bola de neve, Uma né? bola de neve. E, na verdade, depois vira um avalanche. Uma avalanche de problemas para nós aqui resolvermos. Mas Sim. acredito que aí vem a complexidade da coisa, tá? Eu vou puxar aqui o doutor Bruno, que ele tem capacidade suficiente para estar técnica para responder. Mas preste atenção, ela fez só a comunicação, eu acredito que ela deve ter pego esse documento, levou ao banco, porque o banco precisa de uma prova. E ela conseguiu abrir uma conta de não residente. Então, ela se considerou sozinha, porque ela não entendia que tinha que ter a declaração, enfim, não sei quem instruiu ela, não vem ao caso. Mas ela fez a comunicação, ela comprou um imóvel com dinheiro de fora e ela abriu uma conta no Banco Rendimento de não residente. Uma conta CDE, classificada como não residente. Porém, a compra ela fez como residente. Ela se beneficiou aí, financiamento, as coisas, e continuou mandando dinheiro para essa conta, se enquadrando, a partir de 2023, como não residente, sem a declaração de saída. Entendeu? Temos um limbo de interpretação. Isso na mão do fiscal, a cada mão pode surgir uma interpretação completamente diferente.
Pois é. Então, puxando para esse segundo bloco, e a gente estava ali para falar sobre um ganho no exterior e compra de imóvel no Brasil, certo? O que você recomendaria, vamos dizer assim, para comprar imóveis com recursos do exterior? Assim, qual o maior problema que você visualiza nisso? De ser ou não ser residente fiscal? Hoje, a origem desses rendimentos ser do exterior e não serem declarados aqui. Então, você está trazendo um monte de renda, mostrando que tem renda de fora, sem estar declarada nem tributada. Talvez esse já seja um problema base. Já gera uma grande exposição na receita. Exatamente. E aí você poderia nos explicar qual é realmente o risco, por exemplo, do mais leve ao mais pesado, vamos dizer assim? Não, claro. Em primeiro lugar, você vai ter que, principalmente países que têm outras línguas, né? Você teria a possibilidade de ter uma isenção ou um crédito. Porque tem tratados que permitem isenção e crédito. Mas vamos presumir que todos sejam com crédito. Para usar o crédito do que foi pago no exterior sobre essa renda, você tem que trazer essa documentação para o Brasil. Traduzido, juramentado, consularizado e depois trazer. Então, assim, tem um protocolo de informações. Então, a Receita, a princípio, ela vai cobrar o quê? Sobre o montante total identificado. Ela não vai presumir que você já pagou o imposto no exterior. Então, você tem que mostrar que você pagou. Se você ganhou 100 mil libras, euros, isso tem uma boa margem de tributação no Brasil, porque a gente tem uma conversão bem desfavorável comparado com dólar, euro, libras. Então, você já tem uma tributação não realizada, você tem um tributo devido, com multas relevantes, que hoje estão com limitação de 100%, e você ainda pode enfrentar um processo criminal. Pronto, então vocês já entenderam fiscal. Que existe um problema aí do tamanho, né? Não vou nem dizer do que, porque é grande, e a gente aqui tá, na verdade, não querendo assustar vocês. Eu não quero que vocês corram desse podcast, não, pelo amor de Deus. Eu quero que vocês continuem aqui, e a gente, na verdade, quer desmistificar, trazer para vocês um risco, que o risco existe, né? E que existem estratégias, inclusive vem o lado agora que eu gostaria de ajudá-los a amenizar. Vamos lá. Existe, vamos dizer que contextualizando Brasil e França, não preciso fazer essa interpretação estrita dos tratados nesse momento, mas visualmente, para que eles possam entender, se a pessoa pagou imposto na França e existem regras de contratados sobre a questão da bitributação no Brasil para fazer compensações, poderia amenizar esse risco ou diminuir o impacto? O que é que você me fala sobre esses tratados? É a ação, né? O tratado serve para evitar a dupla tributação, a bitributação da renda. Aquela mesma renda sendo tributada duas vezes. Ele evita também a dupla não tributação. Mas isso é mais para o lado do governo. Ter dois países que não tributem. Pensando no contribuinte, ele evita a dupla tributação. É uma proteção, sem dúvida nenhuma. Então, é preciso fazer esse cálculo, por exemplo, se Sim, chegando, com certeza, né? Com certeza. É muito comum já esse cálculo entre as empresas, porque empresas que têm negócios internacionais estão utilizando os tratados a todo momento. Pessoas físicas não têm tanto hábito de utilizar o tratado. Você chegou num ponto muito bom, visualizando a questão justamente dessa nossa... essa pessoa que a gente está usando aqui como pano de fundo para discutir sobre essas problemáticas, né? Dentro desses problemas diferentes, se fosse o caso, isso eu estou falando um pouquinho de estratégia, né? Eu estou tentando ver. Doutor Bruno, se essa pessoa deixasse de ser pessoa física e quisesse comprar um imóvel, abrindo uma empresa para poder também, vamos dizer assim, que ficasse mais barato o imposto, existe essa possibilidade? Existe, claro. A alternativa de se utilizar a empresa para a administração patrimonial, ela existe no Brasil, fora do Brasil, e tem cenários interessantes em várias modalidades. Então, assim, pode acontecer sim, mas, por exemplo, você tem um imóvel no Brasil detido por uma pessoa física e o imóvel foi adquirido há muitos anos, você consegue usar
de regras exclusivas para residentes fiscais. Não vou entrar na técnica, mas existem fatores de redução para o ganho de capital e que a tributação da empresa não seja tão vantajosa quanto você manter o imóvel na sua pessoa física. Então, tem que ter um estudo separado para entender se uma venda de um imóvel é melhor na pessoa física ou na pessoa jurídica, sob que formato, se essa empresa vai ser no Brasil ou vai ser no exterior, se o aluguel é interessante receber na pessoa física ou na pessoa jurídica. Tem regras de tratados que beneficiam determinados formatos de tributação, limitando a alíquotas menores e que são aplicáveis à empresa e pode não ser aplicável à pessoa física. Tem muitas especificidades, tem que ir para o Montar a caso estratégia. e encaixar no tratado. Perfeito. Bem, engraçado, essa pessoa ela começou a comprar imóveis, ela recebia um bom dinheiro fora, ela comprou um, depois comprou outro e começou a estudar sobre leilões do imóvel no Brasil e começou a arrematar imóveis, só que tudo na pessoa física. Bom, me contextualizou que ela tem em torno de 5 imóveis, pelo menos 3 já aí alugado, recebendo um bom rendimento de aluguel. E aí eu vou te perguntar sobre essa condição. Vamos dizer que o Brasil considere a Receita Federal em específico como não residente. Pode falar um pouquinho sobre a questão dos aluguéis, no que estaria errado, como é que a gente poderia trabalhar? O aluguel é um rendimento. Se você é residente fiscal no país, você vai declarar o aluguel e tributar na sua declaração de imposto de renda. Então, ele entra naquela alíquota progressiva. Se você é não residente, a princípio você vai ter uma retenção na fonte, porque você não vai estar declarando imposto de renda naquele país. Então, as alíquotas são diferentes, a forma da tributação, do recolhimento do tributo é totalmente diferente. Então, muda a operação, muda a responsabilidade, muda quem pode ser cobrado por isso também, porque o pagador assume uma função de responsável tributário também. Olha só, você está vendo que é mais complexo do que a gente imagina. Tchararã, mais um. Então, gente, até para você que está fora, praticamente aí falando numa linguagem mais acessível para todos. É até super interessante, eu vou fazer um parênteses aqui, já que a gente está nesse formato. Hoje eu atendi um cliente também que estava no exterior e ela já terminou todo o processo de regularização dela, por acaso um dos imóveis dela acabou sendo alugado e esse é um patrimônio dela e do esposo. Tem uma série de peculiaridades que fizeram com que ela regularizasse uma saída fiscal e ele não regularizasse uma saída fiscal. Então, cada um está residente fiscal num país. E o imóvel está no meio do caminho e ela perguntou, mas é mais interessante eu receber eu ou o meu marido? Olha só. Esse valor de aluguel. Como ela tinha feito a saída fiscal e o imóvel estava no imposto de renda dela, naturalmente a expectativa da Receita é que ela receba. Mas um fato que é muito simples e que gera um impacto tributário, isso surgiu no caso dela, foi: olha qual é a sua alíquota, olha qual a alíquota da retenção e olha qual é a alíquota do seu esposo atual efetiva sobre a renda. E a alíquota efetiva da renda dele era superior à alíquota de retenção para o pagamento para não residente. Então, assim, ficou muito tranquilo de que a regularização toda giraria em torno dela e que era o apropriado. Mas são dúvidas que surgem e que, às vezes, na prática, por uma escolha não fundamentada, você coloca numa forma diferente. Imagina, não, ele é residente, o imóvel está no Brasil, vou deixar na dele. Já estaria sujeito a uma tributação maior. Bem maior, porque no caso ele teria, por não estar, né? É um raciocínio, é uma inteligência para decisões que vão do mais simples ao mais complexo, dependendo dos instrumentos que tiverem em volta, mas que afetam a renda mensal da pessoa. Maravilha, que ponto interessante. Isso aqui é até bom trazer, porque, por exemplo, o perfil justamente dessa nossa cliente que eu estou trazendo para cá como objeto de pesquisa, vamos dizer assim,
ela está crescendo em imóveis no Brasil. A grande maioria das pessoas, muita gente, vamos lá, encanador, construtor que trabalha no ramo de construção civil nos Estados Unidos, até tá ilegal lá, a gente atende muita gente de todo jeito, gente. Então, eu não questiono questões de legalidade ou não, enfim, não estou aqui para isso, eu estou aqui para resolver problemas, né? E aí a pessoa começa a comprar e tem muita coisa aqui no Brasil. Tem um termo em latim que diz que o tributo, ele não tem cheiro, né? E, de fato, qualquer natureza do que venha o rendimento deve ser tributado. Então, a gente não está questionando se a pessoa está legal ou ilegal. O que está se observando é a renda. E o que acontece é que muita gente fecha os olhos para isso. Porque... Não perguntamos se a renda é ilegal também. Não, exato. Mas a questão aqui central é, muita gente quer investir em aluguéis, certo? Por exemplo, Airbnb, etc. Até tem um monte de mudança agora, né? Sobre isso. Mas, de fato, a gente não quer discutir aqui agora, nesse momento, sobre a reforma tributária. Isso num segundo momento. Mas sobre a questão mesmo do brasileiro que está trazendo esse dinheiro para aluguel aqui. Então, entra bem nesse caso, e eu queria que tu explicasse um pouco fácil para que essas pessoas continuem fazendo, ou alternativas, né, para elas, assim, se ligarem, para ter uma noção. Não, é muito caso a caso, né? Eu Sim. acho que a gente tem que olhar para o caso daquela pessoa especificamente, daquela renda, daquele país, do formato em que ela está enquadrada para poder trazer o cenário pontual. A gente não consegue avaliar genericamente, mas se você mora no exterior, se você tem aluguel em patrimônio aqui do Brasil, dada ou não dada a saída fiscal, é bom se observar se está adequado o tratamento. Como uma aposentadoria, às vezes é só um código de retenção para o pagamento. E a gente tem casos que estão se arrastando há 6 meses por divergência entre os órgãos que usaram códigos diferentes de retenção. Olha isso. E colocou o cliente num cenário de CPF irregular. É muito complexo, tá? Eu tô vendo aqui, a gente tem 200 perguntas, não vai dar tempo fazer, claro, né? Mas, enfim, vou tentar focar um pouco no problema se ela decide vender um imóvel, né? Essa é uma das partes mais interessantes, porque muita gente simplesmente quer vender, porque quer comprar no exterior. Mas tem várias possibilidades de venda beneficiada para residente fiscal no país. O momento da venda do imóvel tem que se avaliar se vai ser uma oportunidade para se economizar tributo antes ou depois da saída fiscal. Como vai ser estruturada essa saída? Todo esse planejamento a gente trata como preventivo, né? Mas muita gente já está lá. Então, já que você está nesse processo de regularização, avalie qual é o momento para se executar cada etapa deste processo. Porque tem cliente que tivemos no decorrer deste ano que economizou quase R$200 mil por um detalhe de timing mesmo. O momento em que ele executou cada coisa. Que poderia ser, na verdade, uma mudança de tratamento também. Você pode se projetar para um determinado formato, porque é aquele formato que a lei permite que seja beneficiado. Então, se eu sou... Olha só, o cenário pior. Eu sou residente fiscal no país... poderia vender com o benefício de uma isenção ou de uma redução tributária e dou a saída fiscal e depois eu vendo. No ano seguinte. Às vezes eu fui onerado em 15% sobre o valor desse ganho de capital. Ou então coloco numa empresa. Eu tendo, às vezes, uma isenção, um fator de redução quase completo, coloco numa empresa, no presumido, e vou pagar sobre uma alíquota sobre o bruto. A holding não é uma solução imediata. Você tem que estudar antes de colocar numa empresa e dizer, se eu faço por holding é beneficiado. Não, nem sempre. Todos os dias tem casos que vale a pena estar usando uma holding, tem casos que não vale a pena estar usando uma holding. Esse é um deles. Sensacional. Você vê aqui que o nível, né? A gente tenta às vezes acompanhar e, enfim, você não sei vê se eu falei fácil agora. Não, eu tentei. eu consegui entender, eu consegui, mas enfim, gente, é uma análise caso a caso, né? Tem que ver se é necessário, por exemplo,
realmente você fazer um estudo bem planejado antes, e mesmo que não seja antes, vamos dizer que você está 20 anos fora do país, isso acontece muito, eu vou tentar entrar um pouquinho Nossa. no cenário da Copa do Mundo. Os brasileiros vão embora, né? Tem muito problema de entrada de brasileiro, questão de imigração em si, e nós estamos falando de uma situação aqui, parece não convergir, situação fiscal, situação migratória. Porém, tudo se interliga de alguma forma, né? Não é assunto para hoje, mas eu vou antecipar um pouco que a gente está criando uma minissérie. E é um formato de minissérie, por quê? Porque nós vamos tratar de assuntos como esses que vocês estão vendo aqui pincelado e talvez não estejam alcançando o entendimento, porque minha intenção, meu propósito é que vocês alcancem o entendimento da complexidade da sua situação mesmo aí. Eu quero que você se veja aqui, entendeu? Poxa, eu realmente... E agora? Eu tenho 5 imóveis, eles estão alugados no Brasil, eu estou recebendo um pouquinho de cada, tudo na minha pessoa física. Será que se a Receita Federal me encontrar, né, vamos dizer assim, eu caí na malha fina, ou então fui chamado pelo banco, ou eu quero vender um imóvel, ou morreu alguém da família, tem ali alguma coisa para receber, ou eu tenho uma doação, enfim, são amplas e amplas e amplas as situações que podem acontecer e que essa situação que você está bem quietinho, no seu canto, recebendo seu aluguel, ela vai mudar completamente e vai te trazer um prejuízo. Conseguiram compreender? Então, meio que o que eu estou trazendo para vocês. E um cuidado com as famílias, né? Você falou como se fossem sempre impactos que você vai sofrer. Às vezes, na verdade, você provoca na sua família, porque você sai, você não deu a sua saída, a Receita em algum momento identifica que aquelas rendas deveriam ter sido declaradas e tributadas, chega uma conta alta para ser paga, você fica com aquela pendência, tem a possibilidade dessa sentença ser executada no exterior? Tem, mas você tem que lembrar que às vezes você ainda tem esse patrimônio no Brasil, e uma hora vai precisar ser processado um inventário. Como você vai tirar a CND para que o inventário seja processado se você tem uma mega pendência com a Receita Federal? Você travou o inventário. Seus filhos às vezes nem vão receber. Então, é sobre isso que a gente vê todo dia no Brasil, essa complexidade. E achei fantástica a sua colocação, porque a gente resolveu criar uma minissérie, e a minissérie tem a ver com a Copa do Mundo. Esse monte de gente entrando nos Estados Unidos e tendo todo esse conflito, né? Enfim, mas o contexto aqui é a gente trazer para o sentido de, ok, você foi morar fora do país e os países, eles também têm interesse em você, né? Eu vou falar isso no contexto dentro da minha casa, tá? Eu tenho uma pessoa que a gente chama de cabeção na nossa casa, na verdade é meu cunhado, e ele realmente é uma pessoa muito benquista por várias empresas multinacionais, né? Então, não vou falar o nome dele para não dar muita audiência para ele. Porém, o que eu quero falar é que ele tem uma extrema especialidade na área de tecnologia da informação e que empresas disputam ele, né? Disputam o trabalho dele. E empresas também são países. O país fica muito bem feliz quando entra uma pessoa assim altamente qualificada que está gerando fluxo de renda, né? E aí a gente entra na questão fiscal. Ele poderia estar trabalhando e morando no Brasil? Poderia. Porém, o Brasil também não é muito legal com os brasileiros que são muito inteligentes e que têm essas super capacidades. Então, acaba levando muitos brasileiros a emigrarem. O que acontece? Principalmente quando você tem uma função assim mega específica. Então, os países meio que disputam você, né? Como também empresas. Eu queria que tu contextualizasse por cima. Você está entendendo aqui como eu estou querendo trazer esses cenários, que não vai ser hoje, mas só para a gente trazer esse contexto sobre governos, sobre empresários, né? Que também é muito bom para um brasileiro que foi para os Estados Unidos e está construindo uma empresa lá. Atendi agora há pouco uma pessoa que tem uma empresa de fibra ótica lá fora, né? Era um engenheiro daqui, era da Petrobras e foi embora, arriscou tudo e já tem muito patrimônio, bitcoins e seja o que lá fora. Agora ele está pensando, eu vou comprar alguma coisinha no Brasil. Vou começar a constituir. O que é que eu preciso? Planejamento. Muito acertado. Parabéns, né? Porque Exato. é sobre isso. Mas
vamos falar na nossa próxima, né, no começo da nossa leva dessa minissérie que a gente está criando, sobre esses cenários, por exemplo, como os Estados Unidos, ele quer os empresários, ele abraça, né, essas pessoas. Por quê, Bruno? Por quê? Fiscalmente falando. Por quê? Uma coisa é o interesse das empresas, né? Outra coisa é o que vem por trás que os governos querem. Os governos esperam que as empresas gerem renda, e essa renda é tributada. E as pessoas que fazem parte dessa empresa também geram renda, oferem renda. E essa renda também é tributada. Quem vai tributar? Então, a partir do momento que você é caracterizado como residente fiscal num determinado local, você vai ser tributado ali. Ao menos vai ter a obrigação de declarar e, se tiver de acordo com as regras, vai ser tributado. Então, mudar para os Estados Unidos significa que o governo americano vai querer uma parcela daquela renda. Às vezes toda. Se você se organizou bem, deu uma saída fiscal, está exclusivamente lá, vai ser só o governo americano que vai pegar. Então, por trás da empresa, por trás de onde você está pisando, do território que você está, tem governos com expectativas. E você tem que dizer para eles como você está posicionado. Então, é importante dizer para o governo brasileiro, para que ele não esteja mais procurando determinadas rendas, e é importante dizer para o governo para onde se está indo também, para que, se você ficar no limbo, você não esteja sujeito a essas cobranças, multas, processos criminais e acabe se tornando persona não grata em algum desses países, né? O que acontece muito, né? Então, vocês já entenderam aqui o nível da conversa, né? Eu acredito que vocês entenderam. Hoje foi só uma pincelada do que vem por aí, porque a gente vai trazer um conteúdo para vocês e só aguardem, acompanhem os bastidores, acompanhem nossos canais, nossas redes sociais, né? A gente tem o Instagram do Brasileiro Morando Fora, nós temos o nosso YouTube do Brasileiro Morando Fora. Estamos criando um novo canal, que é um canal de transmissão, que é o Radar do Brasileiro que Mora Fora. Vai ter muito conteúdo diário ali, notícias, entretenimento, etc. Não tantos nesse nível, mas a gente vai falar de várias outras questões, documentais, enfim, tudo que impacta a vida do brasileiro que mora fora e que a gente sabe, e cria uma burocracia, a gente sabe como resolver. Inclusive sobre tradução juramentada, até isso. A gente vai falar sobre tudo um pouco, mas sempre voltando para isso. Eu quero o quê? O que é que eu quero aqui? O meu propósito é fazer com que os brasileiros prosperem. E que o governo do Brasil não seja, não só o do Brasil, mas o governo de qualquer outro país, como é que diz? Eu vou corrigir a minha fala. Que nenhum governo, nem outro, fique com o que é seu, tá? Então, esse canal é para você. Estamos aqui para trazer clareza primeiro e dizer que sempre tem como resolver. Calma, não chorem. Além do devido, né? Porque uma parcela sempre é. Sempre é. E voltando para essa fala do Dr. Bruno, só para sistematizar na cabeça como é que funcionou na minha, né? Toda a informação. É assim, você mora fora do Brasil, você constrói uma vida fora do Brasil, tudo bem. Aí você começa a fazer tudo separado por partes, como se você tivesse deixado um braço nos Estados Unidos, uma perna na Itália, comprou um fígado no Paraguai, sei lá, estou dizendo assim, você tem um imóvel no canto, aposentadoria em outro, um investimento em outro, e sua vida está assim, como se você tivesse um membro do seu corpo em cada lugar. Só que você é uma pessoa só, você é uma pessoa única. E você tem uma nacionalidade anterior a que você possa ter depois, enfim, adquiriu dupla, enfim. Brasileiro é sempre brasileiro, tá? Em relação à questão que não tem nada a ver. E não estamos mais num globo onde os países tributem predominantemente sobre a forma territorial. É só estar ali para você pagar. Hoje, você foi residente, tem as obrigações. E isso significa dizer que se você paga imposto no Brasil e, de repente, você está sobre a regra de outro país, tem que ser feito uma conta diferente do que normalmente é feito de forma separada. Exato. Entendeu? 2 mais 2 igual a 5. É uma boa analogia. Até porque também pode ser 3 menos 2 é igual, não é a 1, é a 2. É porque a gente tem que pensar assim,
Se tem tributo, um país que tributa 40%, o Brasil que tributa 27,5%, e tem regra e não tem regra, então tem que ver onde que é. Entenderam a conta? É mais complexo e precisa de um tributarista nível internacional. Não é qualquer tributarista também, gente. Não é tão simples. Eu costumo dizer isso, Bruno, porque eu sei o que é especialidade e o que é especialidade. Eu separo muito a minha da sua. Eu faço questão de atender meus clientes e dizer, olha, essa conta quem vai fazer é o tributarista. Porque ele que estudou especificamente para isso. A minha parte é o estudo, sim, dos tratados. Entenda que um advogado de direito internacional, ele pode ser várias coisas, seja no âmbito penal, tributário e tal. Só que é como se fosse o direito sendo ampliado para fora ou para dentro. A gente sabe o quê? Das relações, a gente entende essas conexões, né? Mas, especificamente na área de imposto, na área dessa parte de saída fiscal, por exemplo, tem que ser um tributarista especialista em direito internacional. E nada menos do que isso. Então, cuidado com vocês que criaram e construíram um patrimônio de querer economizar onde não deve. E é assim que eu vou concluir hoje. Não vou conseguir falar dos 10 problemas encaixados ali nessa minha cliente. Mas, diante da hora, eu vou deixar vocês aí com essa expectativa sobre os próximos episódios, que eu não vou poder falar agora. Mas imagine que eu quero saber e quero trazer para vocês como é que os governos também querem saber sobre o seu patrimônio, né? Não é só você que decide não, meu bem. Tá bem? É sobre isso. E muito obrigada para quem assistiu até agora, quem esteve com a gente. Siga nossos canais, curta já nossa página aí e comente, claro, deixa um comentáriozinho se gostou, se não gostou, se não entendeu nada, se entendi, se eu me fiz clara, tá bem? Vai ajudar muito a gente a crescer. Com certeza. Obrigado mais uma vez pela participação e aguardamos o feedback de vocês também. É isso aí. Até a próxima.